relação à gestrinona, ela já não é regulamentada desde 2002. Ela é sintetizada, né? Faz parte ali de uma origem de esteroides, né? E ela foi estudada inicialmente para endometriose na forma oral e vaginal. E parou-se os estudos, parou-se a utilização e não teve regulamentação para fazer esse uso subcutâneo. E esse uso atual, né, com essas propriedades mais anabolizantes, esse uso mais atual que estava sendo usado para performance, para ganho de massa muscular, né, para questão de tratamento de endometriose, de libido, mas ele não é regulamentado e não foi aprovado em estudos. E a questão dos implantes, de uma forma geral, é que estão sendo colocados diversos tipos de hormônios. Então, esse é o chamado chip da beleza, a gestrinona, mas os implantes subcutâneos, eles estão sendo utilizados pelos médicos de diversas formas, né? Então, essa falta de padronização também foi importante. Está sendo usado de forma deliberada, vamos dizer assim? Exato, poderíamos dizer isso. Então, cada farmácia de manipulação, cada médico prescreve de uma forma diferente na sua cidade, na sua clínica. E para a gente ter um estudo, né, que passe por todas aquelas fases, né, de segurança, né, para ter em uso, né, em pacientes com doenças, sem doenças, pacientes saudáveis, não saudáveis, e a gente ter essa segurança e levar para os órgãos regulamentadores, a gente tem que ter uma padronização. Claro. Né? Então, a medicina trabalha dessa forma, né, doutor? Exato. Ser o mesmo hormônio naquelas doses testado naquele grande grupo de pacientes, e aí sim a gente saber se podemos extrapolar, né, o uso que já é utilizado dos hormônios, né, na via oral, nas vias transdérmicas, para uso também subcutâneo e implantes. Como se faz com todos os medicamentos que são colocados no mercado. Exato, como se faz fora do Brasil também, não é uma coisa só nossa. Quais os riscos que estavam ou que estão associados a esse procedimento, doutor? O hormônio, nesse formato, ele pode gerar picos. Então, ele não tem ali uma liberação necessariamente controlada. Pode até haver, né, em alguns pacientes, uma liberação mais controlada, mas como não há uma padronização, a gente observa isso, né? Questão de haver picos, a questão de alguns não conseguirem ser retirados. Então, eventualmente, em caso de efeitos colaterais, efeitos colaterais existem, tá, gente? Existem, inclusive, com os hormônios orais, que a gente passa para os pacientes. É normal ter efeitos colaterais. O problema é que, em alguns casos, a gente não ter esse controle, principalmente não conseguir ter a retirada desse implante, né? O paciente vem a ter um câncer de mama, uma trombose, um AVC. E aí você falar com o paciente que ele tem um hormônio lá dentro que ainda vai ficar por mais 6 meses, né? Nem todos conseguem ser retirados. E aí por isso que a gente tem que ter muito bem nas mãos o que a gente está, né, fazendo. É um risco muito alto, não, a ser corrido. Meu Deus. Agora, para os pacientes que realmente precisam de um tratamento hormonal, quais são as alternativas mais seguras e eficazes recomendadas pela medicina e recomendadas por você, por exemplo? Certo. Então, a gente tem as questões, né, principalmente da menopausa, né, a mulher na menopausa, ela precisa, eventualmente, né, para sintomas de questões metabólicas, questões de libido, de irritabilidade, de humor, de sono, ela tem a baixa dos hormônios estradiol, progesterona e um pouquinho da baixa da testosterona, que é produzido mais mesmo pela glândula adrenal, que nem é tão afetada, mas essa baixa, principalmente do estradiol, que gera esses sintomas, a gente faz a reposição via oral, via transdérmica, que realmente é mais seguro, a gente sabe disso, e a gente usa em adesivos, em géis, né? E a paciente que tem útero, a gente faz também a progesterona, né? E esses progestágenos mais seguros hoje para proteção do útero da mulher são via oral ou intravaginal, né? A gente tem também reposição hormonal nos homens, né? Então, homens em hipogonadismo, em situações de pacientes transexuais, né? A gente faz esse tipo de tratamento. Então, existem realmente, né, as testosteronas injetáveis intramuscular, e essas são já estudadas, a gente sabe o tempo de ação. É seguro, né? É um procedimento padronizado, né, pelo Exato. Conselho de Medicina. É padronizado. Agora,
Na sua visão, ainda existem perspectivas de tratamento hormonais via implantes no futuro? O que a medicina está investigando nesse campo, Isso. doutora? Por exemplo, existe já um anticoncepcional que é via implante subcutâneo, que é aprovado pela Anvisa, que é conhecido, né? Falar o nome Implanon, que é muito conhecido, né? E é uma forma que deu certo, né? De implantes. E eu acredito que com essas medidas, né? Vai haver, sim, um estudo que se leve a mais longo prazo, né? Esse estudo ele deve ser levado fase 1, fase 2, fase 3, utilizados nesses perfis todos de pacientes, excluídos ali a longo prazo os efeitos colaterais, entendidos os efeitos colaterais, né? Que geralmente o benefício vem a curto e médio prazo. O colateral mais importante vem a médio a longo prazo. Então eu imagino sim que, né, uma perspectiva futura a gente possa vir a ter esses implantes, né, do estradiol, por exemplo. Descartado. Ele precisa ser estudado. Exatamente. Né? Ele precisa ser concluído e de uma forma sem conflito de interesses, que não sejam as próprias empresas que produzem os hormônios que façam esses estudos como é feito hoje. E isso, infelizmente, acontece muito, né, doutora? Exato. Então, a gente precisa de ter um pouco mais de estudo e segurança e a gente, né, quem sabe lá na frente fazer possa isso. ser utilizado. Bom, eu acho que diante de tudo isso que a doutora Natália Thiago falou conosco sobre essa questão do chip da beleza, ficou bem claro, né, o que não é tão seguro. Mas eu gostaria, só para a gente finalizar, doutora, que a senhora desse aí um último recado para quem já está utilizando o chip ou estava pensando em aderir a esse tipo de tratamento. Então, assim, para quem já está em uso, né, a gente fala, converse com o médico, né, entenda, né, procure saber o que tem dentro desse implante, né, que muitas das vezes o paciente, ele não sabe. Ele vem, às vezes, para o endócrino com uma demanda, com uma queixa, né? Ou vai para um pronto atendimento com um sintoma e ele não sabe o que ele está usando, né? Então, ele precisa saber quanto tempo ele vai ficar no seu organismo, se ele pode ser retirado, né? Muitas das vezes os pacientes estão conversando com os médicos, né? Entendendo, se tranquilizando, né? E se ele pode ser retirado, como, né, o próprio médico poderia orientá-lo, né? E para quem está pensando, né, passando ali pela possibilidade de colocar, por enquanto ainda não é seguro, Espere, né? Espere. Tá certo.